Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver me ouvindo. Tudo bem com você, meu irmão, minha irmã? Eu espero sinceramente que você esteja bem, que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa dor que nos perturba com uma mensagem do pastor David Wilkerson. O título é Quando Você Chega ao Fim da Linha. Amados, vamos à mensagem. Quando se lê as palavras de Davi no Salmo 38, vemos este homem piedoso e justo chegando ao fim da linha. Ele está arrasado, desencorajado e a luta esgotou toda a sua força. Ouça o seu conturbado choro. Olha o que Davi fala nos Salmos 38, versículos 6, 8, 10, 13 e 14. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Eu estou aflito e muito quebrantado. Dou gemido por efeito do desassossego do meu coração. Bate-me excitação ao coração. Falta-me as forças e a luz dos meus olhos. Essa mesma já não está comigo. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a minha boca. Sou com efeito como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Amados, ao lermos este salmo, imaginamos que Davi estava destroçado em meio ao desespero. Talvez o que o incomodasse mais era que não conseguia entender o porquê de subitamente ficar tão arrasado. Era um homem que tinha fome de Deus e o seu coração se derramava diante dele diariamente em oração. Reverenciava a sua palavra, escrevendo salmos que exaltavam sua glória, mas agora, em depressão, tudo que ele conseguia gritar era: Senhor, cheguei ao fim da linha e não tenho ideia de por que isso está acontecendo comigo. Tal como muitos cristãos desencorajados de hoje, Davi tentou entender por que sentia-se tão vazio e falido no espírito. Ele provavelmente reviveu todas as falhas, os pecados e coisas erradas de sua vida. A certa altura deve ter pensado: ó Senhor, será que todos esses meus atos impensados me feriram tanto a ponto de eu não ter mais esperança? Finalmente, Davi avaliou que Deus deveria estar lhe castigando. Ele clama: não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Versos 1 e 4 do Salmo que estamos lendo. Quero dizer aqui que Davi, irmãos, não estava apenas escrevendo em relação à sua própria dor neste Salmo. Ele estava descrevendo algo que todos os que amam Jesus enfrentam em algum ponto de sua vida. Ele estava falando do estar sob ataque demoníaco por parte de um atormentante espírito de desencorajamento. Esse tipo de espírito de desencorajamento vem direto das entranhas do inferno. E chega a hora, irmãos, em que todo crente consagrado é inundado por essa súbita e inexplicável experiência. O cristão não traz isso para si e nem o Senhor o envia. Esse tipo de ataque geralmente não tem nada a ver com um pecado específico ou com alguma falha por parte desse cristão. Muito simplesmente, o espírito de desencorajamento é a arma mais poderosa de Satanás contra os eleitos de Deus. O mais frequente é Satanás usá-lo para tentar nos convencer que trouxemos sobre nós a ira de Deus, por não correspondermos aos seus santos padrões. Mas o apóstolo Paulo nos encoraja a não nos tornarmos presa dos laços do diabo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não devemos ignorar os seus ardis. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Irmãos, Paulo está dizendo: vocês têm de enxergar o desencorajamento por aquilo que ele realmente é. Ele trata-se de uma arma demoníaca, uma flecha que Satanás está lançando sobre a sua vida, para que você duvide de si próprio. Ele sabe que não podemos tentar, ele sabe que não os pode tentar para afastarem de Jesus. Então, nos inunda
de mentiras cruéis, para que achem que nunca seremos bons o suficiente para servirmos a Cristo. Está repreendido em nome de Jesus. Ele quer que nós nos ficamos tão derrubados que não vamos querer fazer mais nada a não ser jogar a toalha, levantar a bandeirinha branca. Irmãos, pergunte a si próprio se o clamor de Davi é o seu próprio clamor neste momento. Toda vez que você é vencido pelo espírito de desencorajamento, explico. Debilidade, dor, falência, problemas e inquietação, choro, todas essas coisas oprimem o espírito de Davi. Ele sentia-se árido e vazio, sem direção, como se não houvera aprendido nada com os anos. E a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. É o que ele fala no Salmo 38, versículo 10. Davi estava dizendo: perdi a compreensão espiritual. A minha visão e a revelação do Senhor me deixaram. Não consigo chegar a Deus como costumava fazer. Irmãos, sei exatamente como Davi se sentiu. Você não? Já dirigi cruzadas evangelísticas nas quais milhares de uma só vez vieram a Cristo e ajudei a levar multidões de drogados e alcoólatras à libertação em Cristo. A minha vida tem sido plena dessas riquezas, destas bênçãos, mas com frequência, poucos dias antes desses eventos, me tornava aniquilado devido ao desencorajamento. Eu acabava pensando: Senhor, a minha vida foi uma perda total, nada fiz por ti. Isso é obra do espírito satânico de desencorajamento. Ele nos torna alvo dos poderes do inferno, faltando momentos para a nossa maior vitória espiritual. Este pesadíssimo espírito demoníaco deixou Davi tão derrubado que ele ficou emudecido na presença de Deus. Ele diz: mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve e cujos lábios não há réplica. Em hebraico, irmãos, o significado dessa última frase é aquele que não tem mais respostas ou argumentos diante da luta. Davi estava dizendo: Senhor, estou muito arrebentado e sem forças até para levantar a minha mão para ti. Não consigo orar porque estou muito confuso para falar. Sinto-me sugado e vazio, nada tenho a dizer. O ataque sofrido por Davi, irmãos, não foi exclusivo. Li várias biografias de homens e mulheres consagrados que Deus usou poderosamente e todos eles enfrentaram o mesmo tipo de desencorajamento paralisante. O grande pregador britânico C.H. Spurgeon levou multidões a Cristo através dos seus poderosos sermões, mas sofreu terríveis períodos de melancolia. Frequentemente sentia-se como se nunca houvera conseguido realizar nada em sua vida. Uma vez comentou: tenho o coração mais negro do país. Muitas vezes ia ao jardim, levantava as mãos a Deus e se lamentava: Senhor, nunca o desejei mais do que agora. Contudo, meu espírito jamais esteve tão quebrado. Por que está acontecendo isso comigo? Davi proclamou o grito universal do justo que enfrenta um ataque de desencorajamento. Pois eu estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. A palavra tropeçar aqui em hebraico quer dizer cair. Davi estava dizendo a Deus: eu não vou conseguir sair dessa, Senhor. Cheguei ao meu fim definitivo e estou quase caindo. Deus será sempre amoroso, irmãos, conosco em nossa fragilidade, mas nunca devemos permitir que a incredulidade se firme em nossos corações. Podemos dizer a Deus tudo o que quisermos em relação à nossa sensação de fracasso. Podemos lhe falar do desespero pelos pecados e por nossos erros tolos, mas nunca devemos acolher a ideia de que Ele nos abandonou. Isso é uma acusação séria e o nosso Senhor não a subestima. Vemos sua imediata resposta a este tipo de acusação em Números. Então partiram Israel do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre
entre os povos serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos dos povos de Israel. Números 21, 4 e 6. Quando a Bíblia diz que o meu amoroso Pai Celestial enviou serpentes abrasadoras sobre o seu próprio povo e que eles morreram devido a essas picadas, não posso ignorar a mensagem muito clara. Deus não permitirá tal incredulidade entre os seus eleitos. Depois de tudo que o nosso precioso Senhor fez por nós, a acusação mais dolorosa que podemos fazer contra Ele é de que Ele nos abandonou. Devemos ter cuidado com tal incredulidade, especialmente nas horas difíceis. Davi é o nosso exemplo de alguém que guardou a fé. Mesmo quando chegou ao fundo do poço, Davi não se permitiu enlamear na incredulidade. Ele clama: pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Salmo 38, versículo 15. Se você, meus irmãos, você está passando pelo ataque de um espírito demoníaco de desencorajamento, sugiro que faça essas 3 coisas. Primeiro, não tente você mesmo arranjar uma tática para sair do problema. Não tente fugir do ataque através do seu próprio bom senso. Você não é páreo para o espírito satânico que está combatendo. A guerra está muito além do talento humano ou da força física. E você nem pode simplesmente resolver isso comentando com amigos ou tentar vencê-lo através de livros, cursos ou aconselhamento. O conflito reside dentro da área espiritual e terá que ser combatido no espírito. Na hora do desencorajamento, Davi não conseguia entender por que estava tão abatido. Ele pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Salmo 42, versículo 5. Mas suas perguntas não eram dúvidas em relação a Deus. Davi, na verdade, inicia o salmo expressando sede profunda pelo Senhor, como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me verei perante a face do Senhor? Em meio ao desencorajamento, irmãos, Davi clama por uma revelação do Senhor. Ele está dizendo: Deus, nunca houve uma época em que te amasse mais do que agora. Tenho sede de ti, como a corça que suspira por água. Por que então estou tão abatido? Por que estou sofrendo tamanho desencorajamento? Naturalmente, às vezes Davi experimentava desespero e depressão devido ao pecado. Ele suportou a correção do Senhor devido ao orgulho quando fez o recenseamento do seu exército, o que estava contra a lei de Deus, e sentiu a dor da vara de Deus quando cometeu adultério com Betseba e arranjou para que o marido dela fosse morto. Seu coração se partiu de tristeza com o julgamento que trouxe sobre a sua família devido a estes pecados. Então, igualmente, muitos crentes hoje estão desencorajados devido ao pecado. Alguns estão deprimidos porque o Espírito Santo quer levá-los à vitória, mas eles resistem, escolhem o caminho da carne, e isso sempre leva à dor e ao desencorajamento. Porém, estou me dirigindo aqui aos crentes que se arrependeram, aqueles que buscam a Deus de todo o seu coração. Tais servos fiéis são agarrados por um tipo diferente de desencorajamento. Este tipo cai sobre eles subitamente, vindo do nada, sem razão aparente, e os deixa totalmente emudecidos. Se isso é verdade em seu caso, você pode ficar absolutamente seguro que está sob ataque. Satanás enviou uma nuvem de desencorajamento para lhe subjugar, e ele tem suas razões para fazer isso. Veja, irmão, o desencorajamento é a ferramenta mais devastadora do diabo no ataque contra os santos famintos pelo Espírito. Tem sido a arma de escolha do inimigo por séculos contra os eleitos de Deus. E a partir do dia em que você levou as coisas de Deus a sério, resolvendo no coração conhecer a Cristo em sua plenitude, Satanás busca lhe desencorajar. Ele observou você indo cada vez mais fundo na palavra de Deus todos os dias. Ele te viu mudando, crescendo, derrotando o mundanismo. Então se tornou um alvo para o ataque pesado. E é melhor você acreditar que este ataque virá. No momento você pode ser capaz de louvar a Deus em voz alta na igreja dizendo: este é o dia mais feliz da minha vida, mas preste só atenção no que virá amanhã. Satanás usará suas armas mais poderosas, o desencorajamento, para tentar lhe afundar. Mesmo assim, quando o ataque chega, não pense que é algo incomum.
Deus permite esse tipo de teste ardente para todos os santos. Pedro escreve: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. 1 Pedro 4,12. Desencorajamento, irmãos, é uma provação que o povo de Deus tem enfrentado há séculos. Segunda coisa, vá a Deus em oração, dando ao Espírito Santo tempo para realizar a sua obra. Quando estivermos sofrendo, irmãos, sobre ataque de espíritos de desencorajamento da parte do inimigo, nós não teremos vontade de orar, mas ainda assim deveremos ir ao lugar secreto e estar na presença de Jesus. Você e eu não precisamos nos preocupar em tentar pela oração, achar a saída do desespero, porque esta é a saída. Essa será a hora de o Espírito de Deus agir em você, será a função dele erguê-lo do fosso. Ao ir ao Senhor, seja honesto com ele. Diga o quanto se sente fraco e débil. Diga a ele: Jesus, estou seco, não tenho mais força. Se algum dia eu sair dessa depressão, terá de ser o Senhor a fazer isso. Nessas ocasiões de abatimento, o Senhor é muito paciente para conosco. Ele não espera que exerçamos algum esforço intenso e fervente em oração. Ele conhece nossa situação, irmãos. Ele tem a faculdade de compartilhar dos nossos sentimentos, seja eles quais forem. Então, simplesmente sente-se na presença de Deus e confie o seu Espírito Santo, e ele fará em você o que foi enviado para fazer. Não importa o quão arrasado você esteja, ele nunca o deixará. Temos uma ideia de que toda vez que falhamos com o Senhor, o Espírito Santo vai voando como um pássaro. Alguns sacerdotes puritanos ensinavam isso. Eles criam que o Espírito de Deus deixava os cristãos por um tempo, toda vez que se entristecesse conosco. Nunca pude entender ou aceitar essa doutrina. Como pode o Espírito de Deus me abandonar quando eu mais preciso dele? Se ele me deixa toda vez que eu falho e caio no desencorajamento, como poderá ser o meu consolador? Isso não me forneceria nenhum tipo de conforto. Em verdade, me deixaria no poder de Satanás. Irmãos, igualmente, se o Espírito Santo é santificador de minha alma, como faria essa obra se ele voa para dentro ou para fora da minha vida toda vez que eu estou com problema ou falho? Como eu poderia ver o pecado sem a presença do Espírito Santo lá para me convencer? Como eu saberia como mudar se ele não estivesse lá para me guiar e direcionar? Jesus nos prometeu: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 18. Quando o forte espírito satânico de desencorajamento se estabelecer em nossa vida, nós não devemos ficar tão perturbado para murmurar e não orar. Mas mesmo que não conseguimos expressar uma única palavra, irmãos, mesmo que nós fiquemos muito perturbados e não conseguimos murmurar uma única prece, nós devemos falar com o Senhor Jesus no Espírito. Diga apenas isso a ele baixinho: Senhor, me ajude. Este ataque é muito forte para mim. Eu não posso fazer nada se não ficar sentado aqui em fé. Estou confiando que teu Espírito renova em mim. Amém, irmãos? A primeira coisa que o Espírito fará ao vir entre nós é mostrar todas as mentiras de Satanás. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Lembro-me, irmão, de ter experimentado um ataque particularmente pesado de desencorajamento certa época da minha vida. Aconteceu quando eu estava tão próximo de Jesus como nunca estive antes. Eu estava sendo diligente quanto à minha vida de oração, derramando meu coração diariamente ao Senhor. Gastava horas pesquisando sua palavra, devorando ambos os testamentos. Desfrutava da doce comunhão com o Senhor e via muitas de minhas orações sendo respondidas. Tanto quanto soubesse, eu estava em perfeita vontade de Deus, fazendo tudo o que Ele me mandava. Mas uma manhã, ao preparar a mensagem para o sermão na próxima semana, algo me atingiu. Fui tomado por um intenso desespero. Veio do nada e jogou um peso
peso sobre mim, e aconteceu sem motivo aparente. Não adiantava eu me esforçar, pois não conseguia tirar isso de mim. Sentei-me com a Bíblia aberta e tentei continuar trabalhando no sermão, mas eu não consegui chegar a lugar nenhum. Subitamente, fui bombardeado com dúvidas sobre a minha habilidade de esboçar uma verdadeira mensagem do Senhor. Minha mente foi inundada por terríveis pensamentos que me diziam: você não entende os escritos de Paulo, você não entende os conceitos do velho homem e do novo homem, você não tem compreensão do morrer para o pecado, quando o pecado ainda existe. Como ousa ter a pretensão de pregar a santa palavra de Deus? Fiquei lá sentada por 3 horas, determinado a me aprofundar em busca de uma mensagem, mas não via nada. Pelo meio da manhã, as palavras das páginas da Bíblia pareciam se misturar. A mente estava confusa, o espírito entorpecido e incapaz de ouvir qualquer coisa do Senhor. Me afundei ainda mais no desespero pensando: sou um ignorante absoluto da palavra de Deus. Mesmo assim, fico preparando um sermão após o outro, semana após semana. Na verdade, não estou servindo a ninguém. Depois de tantos anos, ainda não entendo a Bíblia. A minha luz se apagou. Fiquei convencido de que não tinha nada a dar às pessoas de nossa igreja, então fechei a Bíblia e saí do escritório. Ao andar pela casa, o desencorajamento só aumentou. Primeiro, tentei descobrir por que isso tinha acontecido comigo, mas não tinha nenhuma pista. Eu não estava com problema financeiro, não havia crise familiar, me sentia ótimo fisicamente e não tinha nenhum pecado conhecido. Eu não tinha uma única razão para me sentir do jeito que sentia. Finalmente, entrei no meu quarto de oração e me sentei no chão. Eu não conseguia nem esboçar uma palavra para dizer ao Senhor. Em vez disso, gritei para Ele no meu espírito: Senhor, não sei o que fazer. Me sinto tão por baixo que não consigo sequer chegar ao Senhor. Mesmo assim, sei que nunca te amei mais do que te amo agora. Porque isso está acontecendo. Por favor, Deus me ajude. Quando o diabo chega com um espírito de desencorajamento, ele lhe bombardeia com uma mentira após a outra. Ele mente para você sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre as suas amizades, sobre o seu chamado, sobre o seu caminhar com Deus. Aí ele começa a repassar em sua mente cada pecado, cada falha, cada coisa boba que você já fez. Quando ele termina, você está chorando. Oh Deus, eu nunca vou conseguir ser como o Senhor quer. É bem isso que o diabo fez comigo. Durante a oração, enfrentei o seu bombardeamento de mentiras do inferno por cerca de meia hora. Foi aí que a terna e suave voz de Deus rompeu através do meu espírito. Ele disse para mim palavras cheias de amor e compaixão: David, você é muito amado. Não se preocupe, a minha mão está sobre você. Você está sofrendo um sério ataque, mas não precisa temer. Você não necessita nenhuma força sua para essa batalha. Eu tenho tudo o que você necessita. A primeira coisa, irmãos, que o Espírito Santo faz nessas ocasiões é trazer à sua lembrança todas as preciosas promessas de Jesus. E assim ele fez comigo. Ele inundou a minha alma com dezenas de promessas que eu conhecia da palavra de Deus e me assegurou: a sua vida não acabou. Você não sabe, mas ainda nem começou. O melhor para a sua vida ainda está por vir. O meu espírito se elevou dentro de mim. Ao me levantar, pensei: por que guardei este desencorajamento? Isso não vem do Senhor. Esta é a obra do Espírito Santo. Ele desfaz todas as mentiras do inimigo e traz encorajamento do alto. Terceira coisa: ouse crer nas incríveis maravilhas que o Espírito Santo vai lhe contar. Multidões de cristãos entram na presença de Deus na expectativa de serem reprovados por Ele. O quanto isso deve magoar o nosso Senhor. Ao dirigir-nos a Ele em oração, deveríamos estar preparados para ouvir uma boa palavra do nosso Pai amoroso. Mas muitos crentes raramente estão preparados. Vivi desse jeito por anos. Toda vez que eu entrava em meu lugar de oração, eu esperava ouvir uma repreensão do Senhor. Graças a Deus, Ele me ensinou algo melhor. Por outro lado,
Há denominações inteiras que evitam qualquer menção de repreensão santa. Eles falam muito pouco sobre o pecado porque querem pregar só mensagens positivas e vibrantes. No processo, ignoram todas as repreensões convincentes e doadoras da vida, proferidas por Cristo e pelos escritores do Novo Testamento. Tais igrejas proclamam pregar um evangelho de amor, misericórdia e graça, mas, tristemente, fazem uso impróprio da graça de Deus, tornando-a em aliança para pecar. Entendo que não estou escrevendo essa mensagem para esse tipo de gente. Pelo contrário, estou falando com cristãos vencedores que evitam o pecado como um jeito de amar o Senhor. Estou falando àqueles que desfrutam de intimidade com Cristo porque têm fome e sede continuamente dele. Se isso lhe descreve e você está abatido e deprimido, por favor, saiba que isso está acontecendo não porque você facilitou com o pecado. Está acontecendo porque você está sofrendo um ataque por amar ao Senhor Jesus. Tenha certeza disso. Todos os que esperam no Senhor receberão as suas gloriosas promessas, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64:4. Mas como está escrito, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Olhemos de perto duas frases, irmãos, na passagem de Coríntios. Primeiro, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Satanás pode lhe atacar enchendo de mentiras e de palavras desencorajadoras, mas se você simplesmente esperar no Senhor, o seu Espírito virá e você, no meio do ataque, e removerá todas as mentiras do diabo. Como? Ele dará uma revelação de todas as coisas boas que Deus tem lhe preparado, porque Ele ama você. 2. Deus não a revelou pelo Espírito. O Senhor deseja nos mostrar sua boa palavra em relação aos que tem preparado para nós. E o teu Espírito é o mensageiro que produz essa boa palavra. O Espírito Santo dará asas ao nosso espírito combalido através da revelação divina para conosco, e voaremos como águias livres dos laços de Satanás. Ouça estas maravilhosas palavras de Isaías. Não sabes, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar os seus entendimentos. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam e os moços exaustos caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías capítulo 40, versículo 28 ao 31. Eis a obra, irmão, do Espírito Santo, nos encorajar. A nossa função é simplesmente confiar que Ele cumprirá o que o Pai o enviou para fazer. Vá ao seu lugar secreto agora de oração, mesmo desencorajado, e aquiete-se diante do Senhor. Mesmo não tendo força para falar, você pode chegar a Ele no Espírito. Diga a Ele esta oração: Senhor, sei que o Teu Espírito habita em mim, e sei que o enviaste para me consolar, me fortalecer e para me revelar a mente de Cristo. Então, Espírito Santo de Deus, volto-me para Ti agora, mesmo com fé simples, como a de uma criança. Fale ao meu coração Tuas palavras de consolação. Eu não tenho mais forças. Tu terás de me levantar e me dirigir. O Espírito de Cristo não permitirá que você seja enganado. Ele lhe mostrará as coisas boas que Deus tem à frente para você. Mas você deve ter ousadia para crer que Ele lhe fará. Você não vai desfalecer. Você sairá dessa provação mais vitorioso, pois a sua fé terá sido testada e provada como ouro, e verá o Senhor cumprindo todas as promessas que Ele fez para você. Amém, irmãos? Deus te abençoe.